Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já me conhecem, não é verdade? Eu sou a professora Aline, atuo na educação de jovens e adultos e estou aqui hoje para mais uma aula. Mas antes de contar para vocês o tema da aula de hoje, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele negra, sou alta, tenho cabelos castanhos e bem compridos, olhos também castanhos, estou vestindo uma calça preta e uma blusa cinza, com algumas estampas. E eu estou aqui no estúdio da Multirio para essa aula de hoje. Pertinho de mim, aqui atrás, tem um quadro branco. E também atrás de mim tem uma estante com muitos objetos bem coloridos, que lembram bem a nossa sala de aula. Bem, agora, que eu já me apresentei para vocês, que tal descobrir o tema da aula de hoje? Vamos lá? Lembra aquele quadro que eu falei que estava aqui pertinho de mim? Então, olho nele, que eu quero que vocês façam a leitura comigo do que está lá. Medir, comparação de grandezas. Pois é, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre medidas. Medidas? Como assim, professora Aline, medidas? Pois é, medidas. Mas, antes de começar essa aula, eu tenho duas perguntas para você que está aí. Você costuma utilizar medidas no seu dia a dia? E outra coisa, vamos pensar no nosso dia de hoje. Vocês vão pensar aí e eu vou pensar aqui. Se pensarmos no dia de hoje, nós utilizamos medidas para alguma ação? Será? Pois é, esses e outros assuntos nós vamos conversar hoje aqui na nossa aula. Quando eu perguntei para vocês se, durante o dia de hoje, utilizaram medidas para alguma coisa, tenho certeza que você lembrou de pelo menos uma coisinha. Sabe por quê que eu tenho tanta certeza? Porque as medidas, elas estão no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, nós pensamos em altura, peso, distância, tudo isso envolve medidas. E vocês sabem que agora que eu falei de medidas, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo e eu quero contar para vocês. Outro dia, eu fui ao supermercado. Até aí, gente, tudo normal, Porque nós, donas de casa, a gente sempre esquece uma coisinha e passa no mercado. Fiz as minhas compras, peguei o que eu estava precisando, paguei e fui para minha casa. Quando cheguei lá, fui guardar os itens no meu armário. E aí, percebi que um pacote de biscoito de limão, que eu sempre compro e custa R$ 3,50, o pacote estava menor. Me assustei. Fui até mais perto, olhei para ter certeza, e verifiquei que realmente estava menor. Antes, esse pacote que custava R$ 3,50 tinha 200 gramas e agora estava com 160. Diminuíram 40 gramas do pacote de biscoito e o preço permaneceu o mesmo. Agora, vocês perceberam que se eu não identificasse, ou se pelo menos eu não tivesse muita noção da massa do pacote de biscoito, eu nem teria percebido isso. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que é muito importante conhecer as medidas e pensar também sobre elas. E quando eu falo de medidas, eu lembro da palavra medir, Medidas, medir. E o que será que é medir? Medir nada mais é do que comparar grandezas de mesma natureza. Agora, o que vocês acham de sair um pouquinho, Já contei uma história para vocês, já conversamos, inicialmente. O que vocês acham de partir para a prática? Pois é, eu trouxe para vocês algumas manchetes de notícias sobre a nossa cidade, o Rio de Janeiro. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nelas, porque lá também tem o tema da nossa aula. Vamos lá? Rio registra o dia mais quente do inverno até agora. 39 graus Celsius. Temperatura máxima foi registrada na Vila Militar, na Zona Oeste. Recorde anterior
foi no dia 26 de agosto, com termômetros marcando 36,1 graus Celsius. Perceberam aí que estamos falando de algumas medidas? Prestem atenção, ó, 39 graus Celsius, né? Temperatura. Vamos passar para o próximo. Rio tem 169 quilômetros de congestionamento em diversos pontos da cidade. Segundo informações do Centro de Operações Rio, da Prefeitura, às 19 horas a cidade contava com 19 pontos de trânsito lento nesta sexta-feira, dia 5. E aí, identificaram? Pois é, 169 quilômetros, congestionamento. E tem mais um, vamos lá. Como Cristo foi construído? Veja a resposta para essa e para outras perguntas sobre a obra. Saiba como o Redentor foi erguido no alto do Corcovado 90 anos atrás e o que tem dentro dele. Conheça ainda os autores do monumento. Então, pessoal, nós percebemos aí que, na verdade, esses são exemplos envolvendo o quê? As diferentes grandezas. Reparem, pessoal, que para cada situação que eu apresentei para vocês nas manchetes daquelas notícias envolvendo a nossa cidade, nós utilizamos um instrumento diferente para medir. Como assim, professora? Pois é. Se pensarmos, por exemplo, em distância, qual instrumento eu posso utilizar para medir? Posso utilizar a trena, a régua e até mesmo a fita métrica. Agora, se eu perguntar para vocês, vamos pensar no instrumento para medir o tempo. Posso usar um calendário e até mesmo o relógio. E se eu falo em temperatura? Qual instrumento que eu posso utilizar? Pois é, o termômetro. E sabe o que é importante pensarmos também? Que cada instrumento funciona com base em diferentes unidades de medida. E unidades de medida? Sim, unidades de medida. Você já ouviu falar em unidades de medida? Não? Não tem problema, porque eu vou mostrar para você no próximo slide. Unidades de medida são padronizações convencionais para medir diferentes grandezas. Para cada grandeza, há uma unidade de medida mais adequada. Vamos conhecer? Massa. Podemos utilizar a tonelada, o quilograma, o grama e miligrama. Capacidade, o litro e o mililitro. E a temperatura, pessoal? Graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. E se eu falo em comprimento? Podemos utilizar o quilômetro, o metro, centímetro e polegada. E aqui, para terminar, se eu falo em tempo, podemos utilizar a hora, o minuto e o segundo. Agora, que tal um desafio? Partir um pouco mais para a prática. Mas espera aí, não é o desafio do final da aula, não. É um outro desafio, mas que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Eu vou mostrar para vocês algumas situações. E aí, vocês vão pensar qual é a unidade de medida mais adequada para cada uma delas. Vamos lá? Quando nos referimos ao tamanho do Cristo Redentor? O Cristo Redentor possui 38 metros de altura, contando o pedestal. E aí, pessoal, qual é a unidade de medida que vocês acham que é a mais adequada? Olha aí a dica, hein? Estou falando de... Olha aí, metro. Qual é a unidade? É, de comprimento, o metro, muito bem. Próxima situação. A estátua do Cristo Redentor é muito pesada. A estátua do Cristo Redentor pesa 1.145 toneladas. Qual é a unidade de medida mais adequada? Olha aí, tonelada, pesada, qual é? Unidade de massa, muito bem. Próximo.
Campo Grande é distante do centro do Rio de Janeiro. De Campo Grande para o centro do Rio de Janeiro são, em média, 54 quilômetros. Qual é a unidade, pessoal? Unidade de comprimento, quilômetro, muito bem. Vamos para a próxima situação. José estava em Madureira, mas demorou para chegar na Barra. A viagem de Madureira para a Barra da Tijuca dura em média 1 hora, com um trânsito bom. E aí, qual é a unidade? 1 hora. Vocês lembram de? Tempo, muito bem. Vamos para a próxima. Qual será a capacidade de água no Piscinão de Ramos? Quem aí conhece o Piscinão de Ramos? Parque Ambiental da Praia de Ramos, Carlos de Oliveira de Cro, popularmente conhecido como Piscinão de Ramos, é uma área de lazer que consiste em uma praia artificial de água salgada, instalada no bairro da Maré. O piscinão é revestido com uma camada de polietileno com capacidade para 30 milhões de litros de água. E aí, pessoal, qual é a unidade? De capacidade, litros, né? Muito bem. E a nossa última situação. Bangu é conhecido como um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. É conhecido por ser um dos bairros mais distantes do mar e o mais quente da capital fluminense, com temperaturas que facilmente ultrapassam os 40 graus durante todo o ano. E aí, qual é essa unidade? Falando de temperatura, é isso aí, né? Unidade de temperatura, graus Celsius. Perceberam, pessoal, como é importante estudar e conhecer as grandezas? Pois é, porque diariamente nos envolvemos em situações de mensurar o tempo, né? Ou até mesmo a distância, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Bem, agora estamos realmente chegando quase no final da nossa aula. Mas antes, eu não posso deixar, né, de mostrar para vocês o nosso desafio. Vamos lá? Identifique as unidades de medida que você usa no cotidiano e reflita sobre a unidade de medida que você mais usa durante o seu dia. Depois, registre por que ela é a mais usada por você. Nessa aula, pessoal, nós refletimos sobre o uso, né, das medidas no nosso cotidiano. Aprendemos que medir é comparar grandezas de mesma natureza. Verificamos sobre diferentes grandezas em manchetes das notícias que eu mostrei para vocês, lembram? Da nossa cidade. Observamos que para cada medida apresentada, nós podemos utilizar um instrumento diferente. Observamos também que para cada situação tem uma unidade de medida mais adequada. E no final, observamos situações envolvendo a nossa cidade. E vocês me contaram aí qual era a unidade de medida mais adequada para cada uma delas. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante essa videoaula e que principalmente, né, utilizem esses conhecimentos no seu dia a dia. E olha só, não posso deixar de fazer um convite. Não deixem de assistir a próxima videoaula da EJA 1. Um grande beijo. Tchau, tchau.